Bom, a denúncia foi aceita pela primeira turma do STF e isso não é novidade para ninguém. Mas já que os ministros citaram tanto a expressão fatos, é com alguns deles que eu vou começar esse vídeo. A Renata Barreto relembrou alguns acontecimentos que eu quero dividir com vocês. Tomem nota. Em 2014 haviam manifestações pelo Fora Dilma por todo o país, todas pacíficas. Mas um grupo estava revoltado com o tamanho das manifestações, com a proporção que aquilo estava tomando. Esses eram os Black Blocs, que chegam em locais de manifestações com a intenção de dispersá-las, soltando rojões, quebrando estabelecimentos, soltando bombas. Santiago Andrade era cinegrafista da Band. Ele foi acertado por um rojão e faleceu. O julgamento dos manifestantes, assassinos de Santiago, de fato só ocorreu em 2023, quase 10 anos após. E durante todo esse tempo, o que ficou mais tempo preso foi 19 meses. Menos do que a Débora. Nesse julgamento, uma pessoa foi absolvida e a outra condenada a 12 anos de prisão em regime fechado. Um cara, por discordância política, ou seja, um ato antidemocrático, tirou a vida de outra pessoa e pegou 12 anos de cadeia. Entenda, a Débora que pichou uma estátua com batom pegou 14 anos. Mas calma que essa história ainda não terminou. A defesa do acusado entrou com vários recursos após a condenação e o réu condenado por assassinato permaneceu em liberdade enquanto os recursos eram julgados. Em 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu a pena do condenado para 4 anos em regime aberto. Tristeza, disse a filha do Santiago. Mas os Black Blocs continuaram atuando e após o impeachment da Dilma, eles ficaram ainda mais frequentes. Em 2016, a BBC fez uma matéria dizendo que a tática do grupo em fugir com facilidade estava desnorteando São Paulo. Ainda em 2016, a Folha fez um editorial dizendo que se a polícia e o governo Temer não soubessem reprimir mais duramente o grupelho extremista, os baderneiros iriam tomar o Brasil e o transformar numa Alemanha nazista. Gregório do Vivier respondeu à matéria da Folha com um texto intitulado "Dona Folha, tá difícil te defender", ao qual eu vou abrir aspas por um trecho. Presta bastante atenção no que é dito. Não sei se por ignorância ou cinismo, a senhora, a Folha no caso, ignorou o fato da Alemanha nazista não ter sido criada pelos fanáticos da violência. A Alemanha nazista se consolida quando o Bigodinho culpa os tais baderneiros pelo incêndio do Reichstag e cria um estado de exceção com o objetivo de reprimir o baderneiro. Quando o Reichstag pegou fogo, os jornais pediram medidas de emergência contra os baderneiros em editoriais muito parecidos com o seu, da Folha. O golpe de 64 não foi obra do extremismo, mas daqueles que alegavam querer combatê-lo. Quem instaura a ditadura não são os baderneiros, são os apavorados. Só há golpe quando há medo. Fecha aspas. Mais claro e atual? Impossível. Em 2017, cerca de 45 mil pessoas invadiram a esplanada dos ministérios durante a semana, em horário de funcionamento. E eles quebraram, botaram fogo nos prédios com as pessoas dentro. Todos os prédios da esplanada foram evacuados. Os manifestantes pediam "Fora Temer! Fora Temer!". E ninguém, absolutamente ninguém, foi acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ninguém. Aí, no julgamento, a ministra Carmen Lúcia me apareceu para dar uma super lacrada. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, Então, dona Carmen, desde o dia 8 de janeiro até agora, o único morto foi o Clezão. Ah, e o idoso de 69 anos, condenado a 14 anos de prisão com câncer avançado, teve o seu pedido de prisão domiciliar negado. Já os assassinos do Santiago, então, eles não estão presos. E esse senhor, ao que tudo indica, foi condenado à morte. Após essa reflexão, vamos comentar o julgamento e alguns momentos que eu separei para a gente ver junto e eu emitir meus 2 centavos. Alexandre, em seu momento mais brabo, disse isso aqui. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar
o Poder Judiciário, não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. Mas foi o próprio ministro que levou a uma massiva distribuição de fake news e desinformação na internet e na imprensa, enquanto usava uma informação distorcida para atacar ou debochar dos réus que ele julgava. Não, Alexandre, o Trump em nenhum momento elogiou as urnas eletrônicas. Aliás, pelo contrário, o Trump não só apoia o voto com o comprovante de papel, como quer banir as urnas que não possuem o sistema de comprovação de voto lá nos Estados Unidos. O que o Trump disse é que até países como o Brasil e a Índia possuem biometria para cadastro de eleitores e nos Estados Unidos basta apenas uma autodeclaração de cidadania. Na verdade, ele até deu uma zoada na gente. E a mídia gostou tanto da desordem informacional causada pela declaração do Alexandre que o jornal Valor, do Grupo Globo, teve a coragem de fazer essa matéria aqui. Para Bolsonaro, pior do que a unanimidade, só o aval de Trump ao sistema eleitoral do Brasil. Bicho, que coisa deplorável esse jornal. Só que eles podem disparar fake news sem acusação de milícia digital? Tranquilo. Mas enfim, é bom saber que os ministros da Suprema Corte gostam de usar o que o Trump fala como exemplo. Vamos esperar um pouquinho para novos movimentos do Trump para ver se eles vão continuar achando bom citar a referência. Aliás, foi aprovado lá na Credem o convite para que Mike Pence esteja em solo tupiniquense. E veja com seus próprios olhos o que está acontecendo. Pois é. Desfeita essa desordem informacional aí, como eu disse, para surpresa de ninguém, a denúncia do Gonê foi aceita por todo mundo e agora geral é réu. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção no julgamento dessa quarta foi o fato do juiz Alexandre ter usado um vídeo que não estava nos autos do processo para tentar desmontar uma narrativa de que pessoas foram presas com bíblias e batons. Eu já vou falar mais desse vídeo, peraí que agora o ponto é outro. A questão é que, novamente, nós vemos o juiz, não o Ministério Público, produzindo provas que sequer constam nos autos do processo. Só que é mais grave do que parece. Deixa eu detalhar melhor. Na terça-feira, o advogado do general Heleno disse isso aqui. Meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da Ilustre Procuradoria-Geral da República quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, excelência? Não tenho como dizer. Essas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreio do processo penal também faz parte da defesa. A defesa tem que ter acesso a esses elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião, com todas as vênias, da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base em informes de polícia judiciária. O que aconteceu nesse julgamento foi o seguinte: a Polícia Federal escolheu as provas que melhor atenderiam para fazer uma acusação. E aí, os acusados só puderam ter acesso às provas escolhidas pela Polícia Federal. As defesas nem tiveram a oportunidade de procurar nas provas brutas fatos que pudessem impedir seus clientes de virarem réus, porque quem escolheu as provas a serem usadas foi a própria Polícia Federal e a PGR, que são parte da acusação. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como.
A impressão que ficou é que já estava decidido que todos virariam réus. E aí depois a gente libera a íntegra das provas para as defesas. Agora não precisa. Sério? Totalidade de provas só se os ministros aceitarem a denúncia. E só para que fique registrado, o Zanin, o advogado de Lula na Lava Jato, que tanto reclamou de cerceamento de defesa, disse isso aqui. Tendo que as defesas têm direito de acessar todos os elementos pertinentes que sejam necessários caso essa denúncia seja recebida. Se houver, até o momento nós não temos processo, nós temos uma denúncia em análise. Se houver o recebimento da denúncia, aí, como já foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, de um lado, a Procuradoria-Geral da República terá que fazer prova de culpa e as defesas terão que ter acesso a todos os elementos pertinentes para que possam contrapor ou contestar elementos de prova que tenham sido ou que venham a ser apresentados pela Procuradoria-Geral da República. E sei lá, para tentar tirar a luz do absurdo, eles começaram a dizer que, nossa, nem precisava de todas as provas, porque vocês já fizeram um trabalho brilhante com o que tem aí. Então, de parabéns, hein? É sério. Se tivesse havido algum cerceamento de defesa ou impossibilidade, e aí realmente não é um elogio vão, muito ao contrário, a Procuradoria-Geral da República mesma enfatiza a altíssima qualidade das defesas apresentadas, o que é um demonstrativo de que houve acesso e houve qualificação suficiente. Cheguei a comentar com mais de um dos colegas sobre não apenas a excelência das defesas, mas incluídas as das sustentações orais que foram apresentadas, realmente algumas primorosas, no sentido, portanto, comprobatório de que houve acesso e houve possibilidade de fazer defesas não apenas adequadas, mas de alta qualidade. Isto é um demonstrativo do acesso e de que nós teremos, portanto, se vier a ser aceita esta denúncia, defesas de alta qualidade e garantia para todas as partes de que elas serão muito bem defendidas. E, portanto, para a tranquilidade nossa, de todos os jurisdicionados brasileiros, de que se há juízes no Brasil, há também advogados de alta qualidade no Brasil. Tá, juro que eu tô chegando na parte do oh meu Deus, eu só preciso terminar de contextualizar. Na tentativa de justificar a não necessidade de disponibilizar a totalidade de provas enquanto a denúncia não fosse aceita, Alexandre disse isso aqui. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Aqui ele está dizendo que não tem por que a defesa reclamar de não ter acesso à totalidade das provas, porque, para ele, o Ministério Público só usou como prova aquilo que está nos autos do processo, então tá tudo certo. Ou seja, só foram usadas provas que constavam na denúncia. Fiquem tranquilos. Não fico tranquila pelos motivos que já falamos anteriormente, mas fazer o quê? O problema é que no dia seguinte a essa fala, o Alexandre fez isso aqui. Defesas reclamam que vídeo do 8 de janeiro exibido por Moraes não está nos autos. Beleza, vamos explicar como isso é mais grave do que parece. Enio Viterbo foi até o Twitter dizer: ontem o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a preliminar de falta de acesso à integralidade das provas, dizendo que a defesa teve acesso aos mesmos materiais que a PGR. Não era necessário acesso a provas que não estavam nos autos. No dia seguinte, ele apresenta um vídeo que as defesas dizem que não está nos autos e que os indiciados também não aparecem. Ou seja, quando a defesa precisa de uma prova para que a denúncia não seja recebida, ela não precisa ter acesso às provas que não estão nos autos. Mas se for para prejudicar os indiciados, aí pode usar provas que não estão nos autos. Esse é o devido processo legal? E agora, juristas garantistas dessa brazuela de oh meu Deus, o que faz numa hora dessas? Alexandre, que é o juiz, usou uma prova criada por ele mesmo, que não consta nos autos do processo, e reproduziu um vídeo que poderia prejudicar os denunciados, agora réus, que serão julgados por ele mesmo. Sim, função de investigador, acusador e juiz.
Temos. E ninguém falou nada. Aliás, Alexandre falou que quem reclama disso não sabe nada sobre direito, ou algo parecido. Mas eu tenho pra mim que Alexandre quis mostrar esse vídeo porque, após a mega repercussão dos exageros das prisões, dos só 43 idosos condenados, só 43 idosos, o caso da Débora virou comoção nacional a ponto do Fux pedir vista para querer rever a dosimetria da pena por achá-la exagerada. Alexandre então quis mostrar para as pessoas que lá não existiam inocentes, existiam apenas pessoas violentas, vândalos, golpistas. E assim, aquele vídeo não é nenhuma novidade. O Globo repassou esse vídeo em looping por quase 15 dias. O que eu gostaria que o Alexandre explicasse é como essa senhora, com mais de 70 anos, iria conseguir quebrar uma porta, derrubar um policial, sabe, dar um golpe armado. Porque ela foi condenada a 15 anos, o que para ela é uma prisão perpétua. Mas ainda assim Alexandre exibiu um vídeo que não constava nos autos para dizer que todos ali eram bandidos. Só que tem um outro vídeo que eu nunca vi passar em nenhum veículo da mídia mainstream. Dá uma olhada. O é tão ordeiro que está limpando. E essa bagunça quem fez não fomos nós. Foram as bombas de gás lacrimogêneo que a polícia jogou. Não foi a gente. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó. Ó, a galera gritando fogo não! Ó, safado, tá vendo? Ó! Sai daí! Ó! Pelas palavras do ministro, essas pessoas são violentas só porque elas estavam lá. E como eu posso provar que muitos que foram condenados não tiveram participação em quebra-quebra? Não posso. Não tem como, porque não existe individualização da pena. Então, você quer um outro vídeo que você nunca viu? Dá uma olhada no vídeo da Débora, a mulher que o Alexandre quer condenar a 14 anos de cadeia. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim, eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por me mostrar. À vontade. Agora você entende o porquê a anistia é a única coisa que pode pacificar esse país? Porque enquanto tivermos pessoas nas situações da Débora e de tantos outros, como que a gente vai falar de outra coisa? Simplesmente não dá. Mas deixa eu seguir com esse vídeo, porque ele já tá grande e eu ainda quero falar de outros pontos importantes. Fux, o seu cabeleira, que já adiantou que não concorda com esse julgamento estar sendo realizado nem no STF, muito menos na primeira turma, abre uma esperança no coração da galera.
Se mantido isso até o fim do processo, abre-se espaço para embargos infringentes que serão julgados no plenário da Suprema Corte. E eu não sei se o Fux fez isso porque ele ali, de fato, é o único juiz de carreira, então ele é o adulto na sala. Ou se o Fux está vendo que isso pode gerar um problema lá na frente e já está dizendo que ó, eu não tive participação nenhuma nisso. Mas também existe uma teoria de que o Fux está criando para a própria corte uma forma de, no futuro, desfazer algo que nem deveria ter sido feito. Tipo, a gente fez errado, né? Mas olha só, a gente está corrigindo. Em que vocês apostariam? Outro tema, o Cid. O desconforto sobre a delação do Cid é muito evidente, tanto que somente o próprio Alexandre e o Flávio Dino bancaram. Fux, Carmen Lúcia e o Zanin, que quando era advogado do Lula teve sérios problemas com delatores e suas delações, ficaram com eu vou aceitar a delação do Cid na denúncia, mas dentro do processo, na hora oportuna, eu me manifesto, beleza? Vem cá, se vocês não estavam convencidos e precisavam de mais tempo para analisar, vocês não deveriam ter marcado o julgamento para outra data? Mas isso tudo ao fator pressa, porque 2026 é ano que vem. E segundo a pesquisa de ontem, dia do recebimento da denúncia por unanimidade, Bolsonaro bate Lula no segundo turno com 51,1%, enquanto o Lula ficaria apenas com 37,3%. Aparentemente a galera quer o ódio de volta, então bora correr para prender o Bolsonaro. Mas tá, falando do Cid, que muitos já dizem que perderá os benefícios da delação premiada, porém a delação continuará a ser usada no processo. PGR omite falas de Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. Por exemplo, a PGR afirmou na denúncia, aceita pela Suprema Corte, que Bolsonaro sabia e concordou com o plano de mandar Lula ir de Americanas. Porém, em sua delação, o Cid disse categoricamente que não sabia se o Bolsonaro tinha ou não conhecimento. A PGR também usou a delação do Cid para afirmar que o Bolsonaro ordenou o monitoramento do Alexandre, dando a entender que era para isso, para mandá-lo de Americanas. Mas o Cid deixou claro o motivo que foi simplesmente omitido dentro do processo. Um deles era porque ele tinha recebido uma informação que o general Mourão estaria se encontrando com ele em São Paulo. Então foi uma maneira de verificar se essa informação era verdade ou não. Ainda na denúncia, o PGR também cita trocas de mensagens entre militares e o Cid para sustentar que ele recebia atualizações da operação que aconteceria no dia 15 de dezembro, que era mandar a galera de arrasta para cima. Mas em sua delação, o Cid diz que sequer falou com o militar naquele dia porque ele estava numa área rural acompanhando a filha e, sei lá, o sinal estava ruim, que eles não conversaram naquele dia. Além de uma série de outras coisas, como a tal reunião com os militares que seria para tramar o golpe, que na verdade seria uma reunião para falarem o que todos estavam falando naquela época, de como foi ruim para o Brasil inteiro a derrota do Bolsonaro. Isso tá nos vídeos da delação do Cid, que após ter seu último depoimento tomado por Alexandre e aquele negócio de envolver a esposa, a filha e o pai, o Cid mudou a versão. Some isso ao áudio vazado do eles estão com a narrativa pronta, eu tenho que concordar com o que eles falam e plim! Temos uma delação que não pode ser usada. Isso no mundo normal, né? Porque em Alexandria vai saber. O penúltimo ponto que eu quero tratar nesse vídeo, porque farei outros, foi que os juízes rejeitaram a alegação de fish expedition, a pesca probatória, que é quando você mira em uma pessoa e revira a vida dela até encontrar algo que você possa usar contra ela. Presta atenção porque nesse vídeo tem a cronologia dos fatos. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid.
E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. A forma de pressionar o Cid a delatar após 4 meses na cadeia foi a Polícia Federal abrindo uma investigação a respeito das joias recebidas de presente pelo Bolsonaro. Aparentemente, o pai do Cid teria se envolvido nos trâmites, então esse foi o jeito de pegarem o Cid com a ameaça de você, sua esposa, seu pai, sua filha, vai todo mundo pra cadeia. A esposa e a filha por cartão de picadinha, o pai no negócio das joias, mas se ele colaborasse, todos poderiam ficar bem. E o mais louco é que o TCU encerrou essa discussão dizendo que os presentes, independentemente dos valores, são dos presidentes e ex-presidentes até que a legislação decida sobre o tema. Ou seja, Bolsonaro vai reaver os presentes que nunca foram objetos de crime algum, mas que serviram para jogar o pai do Cid na narrativa. E o Cid comprou. Delação do Cid começa e através da delação mais buscas e apreensões acontecem. Porém, dessa vez, sobre o golpe que nunca aconteceu. Mas, ao negar a ação de Fish Expedition, Alexandre disse isso aqui. A defesa de Jair Messias Bolsonaro também alegou a nulidade da investigação pela prática da chamada pesca probatória, afirmando que a Polícia Federal elaborou um detalhado relatório de análise de nuvem em cumprimento a uma medida e a partir disso foi fazendo diversas diligências, uma pesca probatória para tentar alcançar determinados objetivos. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao poder judiciário. E de forma alguma, se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar genericamente, você ao invés de investigar fatos, você mira um alvo, uma pessoa e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso de forma absolutamente aleatória, independentemente de investigações específicas, independentemente de um acompanhamento específico, seja do Ministério Público, seja do procurador, seja do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, seja pelo Poder Judiciário supervisionando. Então, aqui ele teve que dar uma corrigida porque ele disse que numa pesca probatória não se teria o Ministério Público junto. Coisa que não teve no inquérito das fake news, já que ele é comandado pelo próprio Alexandre e 2 PGRs, a Raquel Dodge e o Aras, pediram o arquivamento e o Alexandre disse não, mas obrigado. Aí ele começa dizendo que numa pesca probatória não teria a participação do Ministério Público. Só que aí ele emenda com a figura do judiciário, no caso ele, acompanhando. E aí de boas, tá? Se tem o Alexandre acompanhando, não é Fish Expedition. Galera, o inquérito das fake news está aberto há 6 anos. 6 anos! Milícia digital, desordem informacional, fake news, tudo virou crime. Mas só contra os apoiadores do Bolsonaro. Crimes aplicados somente a um espectro ideológico. Mas tudo bem, ele disse que não é Fish Expedition não. Então, quem é doido de dizer que ele tá errado? E para coroar esse show, que de fato se tornou um espetáculo onde a sociedade pagou a entrada com seus impostos, tivemos um advogado detido e com o celular apreendido. Dr. Sebastião só teve o celular devolvido e foi liberado quando exigiu a presença do representante da OAB. Dr. Sebastião também conta que a determinação de prisão veio do próprio ministro Alexandre. E aí 2 pontos importantes. Como advogado de um dos denunciados, Dr. Sebastião poderia inclusive citar questões de ordem durante o julgamento. Acho que eles pensaram que isso não seria bom de acontecer, né? Será que o Dr. Sebastião faria isso? Bom, não sei, mas o segundo ponto é que o Dr. Sebastião foi o cara que disse na cara dos ministros que eles eram as pessoas mais odiadas do Brasil. E aí ele foi impedido de entrar na sala do julgamento e depois preso. E a OAB? Bom, a OAB disse que ia dar uma olhadinha no caso. Agora, só imagina se isso acontece com um advogado de esquerda, galera. E depois eles não querem que a gente diga que parece que são todos contra nós. Porque é sério. Tá muito parecendo. Nesse vídeo eu vou parar por aqui, mas nos próximos com certeza trarei outros momentos e outras percepções, não porque eu integre uma milícia digital, mas porque numa democracia as pessoas têm o direito de se manifestar sobre questões públicas. Ou deveria ser assim. E se prepara porque o próximo vídeo promete. E já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério?
O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entre agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Então, gente, tô aqui de novo te convidando a entrar para a melhor família da internet no teatualizei.app. Assinando a minha plataforma por 10 esbanjas por mês, você financia o meu trabalho, a minha defesa e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos. Porque você sabe, né? Tem coisa que a gente só fala pra família. E se você quiser assinar o plano vitalício, você leva esse boné Make Lula Presidiário Again. Porque a sua prima petista vai ver o nome do Lula lá de longe e vai ficar feliz achando que você entrou pra turma de comedores de abóbora. Mas quando ela se aproximar e ver o que tá escrito, ela vai ficar bem chateada com você. Então colabora para esse momento acontecer. Só no Vitalício você leva esse brinde exclusivo. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Fux pode ser o cara que vai colocar ordem na bagaça? Ou é só um teatro? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.